que atire a primeira pedra e nunca julgou, punido pela capa, um filme pelo trailer, ou ainda um perfil em uma rede social pela quantidade de seguidores. E vai agora ou vai para sempre, aquele que jamais assinou sobre alguém que nunca conversou. Só pelo modo de a pessoa se vestir, pelo seu sotaque ou o jeito de falar. A verdade é que ao menos uma vez na vida, mesmo sem querer, já julgamos algo ou alguém. Aliás, julgamos e somos julgados, e talvez por isso perdemos grandes oportunidades de conhecer o outro e sua cultura, de aprender algo novo ou de aprender de um jeito diferente. Por trás das aparências há um universo infinitamente maior do que podemos imaginar. Às vezes basta que o outro nos permita acessar esse lado mais profundo. Em outros momentos, somos nós quem devemos tirar as lentes que embaixam nossa visão e fazem-nos enxergar uma realidade profunda. E decidir os preconceitos para, enfim, conhecer e por que não reconhecer o outro. Isso. Então, assim, nós seres humanos, depois que atingimos uma certa idade, porque até a infância, a criança, ela não tem o costume de julgar o outro pela aparência, enfim, ela vai aprendendo isso conforme vai crescendo com os adultos, certo? Então, veja só, volte um pouco ao passado. Você se lembra de julgar alguém ou ter sido julgado pela aparência? Como você se sentiu? Sim, e aí? Triste, chateado? Pessoal de casa, vocês já foram julgados ou julgaram alguém? E aí? Alguém? Pessoal de casa? E aí, vocês se sentiram como? Já julgaram alguém, foram julgados? Sem brincadeira, gente. O negócio é sério. Começou a aula. Alguém vai argumentar alguma coisa? Vou pro próximo. Levando em consideração a sua resposta à questão anterior, quais são as possíveis consequências de se julgar uma pessoa por sua aparência? Quais são as consequências, então, de julgar alguém pela aparência? Oi? Isso. E aí? Ah, eu vi agora, Adriele. Entendi. E aí? Oi, Pedro? Aí o velho comentou, olha, parabéns. Aí, qual foi sua nota? Começou a xingar o velho. Nossa. Aí o velho não sei o que danado, Entendi. É, muito desagradável, né, essa situação. O terceiro agora. Certamente você já ouviu falar, você já ouviu a famosa frase, as aparências enganam. Na sua opinião, o que ela significa? Então, o que significa dizer que as aparências enganam? A pessoa pode ser bonitinha por fora, mas por dentro. Ou às vezes julgamos o contrário, né? A gente vê uma pessoa, às vezes, mal vestida, né? Um morador de rua, por exemplo. Aí a gente já julga ele de que forma? Geralmente as pessoas julgam. Minha gente. E aí, como é que julgam? Oi? Isso, uma pessoa viciada, uma pessoa que pode, né? Uma pessoa que pode assaltar, enfim. E no caso, se a gente vê, a gente tem pessoas que são bandidas e tudo, e se vestem de paletó, se vestem de maneira adequada. Eu não sei se vocês já viram. Fizeram uma reportagem, fizeram um teste com algumas pessoas, colocando elas para verem várias imagens, certo?
Então, aí, no caso, colocaram uma imagem primeiro, de pessoas negras, e aí, pronto, colocou uma pessoa negra cuidando de um jardim, uma pessoa negra fazendo os afazeres de casa, enfim. E aí as pessoas, o negro cuidando do jardim era o jardineiro da casa. A mulher negra limpando era a empregada, enfim. E colocar as mesmas fotos, só que com pessoas brancas. Aí era a pessoa branca cuidando do jardim, o homem branco cuidando do jardim. Aí as pessoas que viram falaram que era o cara que morava na casa, que estava dando um jeito no jardim dele. Colocaram a mulher branca limpando a casa. É a dona da casa que ficou sem a faxineira e naquele momento está cuidando ali dos afazeres. Enfim, para mostrar a questão das aparências, né, da diferença, o quanto a gente julga, né? A gente vê essa questão da racial, julga pela cor, julga pelo gênero também, tá? Além de julgar pela aparência física e tudo mais. O quarto, observe as imagens que compõem a abertura dessa unidade. Em que medida elas se relacionam ao título e ao texto lidos? E aí? Nem tudo que parece, o título nem tudo que é o que parece ser. O que tem em relação a esse título? Nem tudo é o que parece ser com as imagens que aparecem. Qual é a relação entre os dois? O pessoal de casa também pode falar, pode opinar, tá? Vocês também estão participando. Tem relação com o título? Que relação vocês conseguem observar? E às vezes as pessoas usam a imagem. Isso. Pronto, ele está mostrando que ser uma pessoa, ou está demonstrando um sentimento aqui que você percebe que ele não, na verdade, igual esse homem que está puxando o sorriso, ele não está com uma feição de que está feliz. Ele deve ter tido alguma decepção, alguma coisa, mas ele quer mostrar quer mostrar um outro sentimento, né? Uma outra visão do sentimento dele para as pessoas, né? A questão da máscara também, né? Que as pessoas se escondem em aparências. Às vezes tem pessoas que têm vergonha, enfim, tá? Uhum. Às vezes a pessoa pode estar com o currículo dele. Ok. Ok, Adriele, certíssimo. Vamos lá. Página 6 agora. Você já parou para pensar na complexidade do ser humano? Uma coisa é certa, como escreveu, lembram de Clarice Lispector, que vocês viram em literatura? Clarice Lispector foi uma escritora da terceira geração modernista, tá? Lá para o final da década de 40 até 60, tá? Ela é mundialmente conhecida por suas obras introspectivas, a análise psicológica que ela faz das suas personagens, certo? Terminou, né, Gabriel? Bota isso. Cada pessoa é um mundo, ela disse isso, constituídos por diferentes culturas, experiências, sonhos, objetivos e influências. Nós somos seres únicos. Então, cada um tem sua particularidade, cada um tem os seus sonhos, cada um tem os seus objetivos, cada um tem as suas decepções, as suas frustrações, enfim. E é devido a essa diversidade e profundidade que cada um de nós, sem exceção, possui dentro de si luzes e sombras. Todos temos um lado que preferíamos esconder, mas que sempre aparece quando somos inteiros. Deixa eu aqui.
Isto é, quando vivemos relações humanizadas. De nada adianta negar ou fugir dessa realidade. A grande questão aqui é saber qual versão desejamos ser na maior parte de nossos dias, tá? Levando em consideração a imagem do sertão mineiro e o texto que abre este capítulo, responda. Significa dizer que todo ser humano é formado por luzes e sombras. Você concorda com essa afirmação? Então, o que significa dizer que somos formados por luzes e sombras? Oi? Que a gente quer esconder das pessoas. E aí, o que vocês acham? Bota. Bota, Gabriel. Senta aqui na frente, ó. Tá funcionando. Esse ar-condicionado tá funcionando? Não sei. Pronto, gente. Veja lá, veja só. Vamos continuar aqui. E aí? Pode falar. Eu acho que a tem que viver com os sentimentos da pessoa, tanto ser feliz como ser triste, como. Eu não sei se a palavra agora, E aí, Maria Eduarda? Fala pra mim. A primeira questão. Não, mas aí você acha que o ser humano é formado por luzes e sombras? Você concorda com isso? Não? Então, por que você não concorda? Quero só ver de simulado aí resposta, sei lá. Alguém? No caso, não tem simulado de literatura, vou passar um trabalho. No caso, as luzes e os defeitos podem ser considerados os sentimentos positivos e negativos, ou a questão dos nossos defeitos e qualidades também. Certo? Meia luz. O segundo, em qual momento de sua vida você se sentiu obrigado a lidar com o seu lado sombra? Como você se sentiu? Bota essa máscara direita, Gabriel. Ah, meu Deus, você soa não? Vamos lá. Ele vai lá, Heitor vai lá. Ele vai lá. Pronto, travesseiro. E aí? Alguém, pessoal de casa, teve que lidar com esse lado luz, com o lado sombra? E como você se sentiu? Ou não, nunca tiveram que lidar? Tá, obrigada. E aí? Alguém teve que lidar? Eu já tive que lidar, já. Foi bem difícil. Na verdade, eu tive um discernimento com uma amiga e fiquei muito magoada com umas coisas que ela me disse. E aí, você fica, né, chateada, enfim. Então, eu tive que lidar com esse lado sombra para não depois falar coisas ou ficar pensando coisas ruins. E perdoar. Que foi o que eu fiz, eu perdoei. Obrigada, Paula. E aí, alguém tem alguma situação que ficou chateado com alguém e teve que lidar com esse lado? Entendi. Todo mundo já ficou chateado e ficou pensando coisas ruins daquela situação, daquela pessoa.
Eu perdoo mais. Isso, Júlia. Eu vou perdoar ele. Isso, todo mundo tem. Eu tô vendo agora aqui o chat, tá, pessoal de casa, aí todo mundo realmente tem os dois lados, né? Você já viu aquele símbolo do Yang? Todo ser humano. Todo lado bom tem um coração bom. Clara? Todo ser humano tem, Isso. O terceiro também está relacionado a gente poder lidar com determinadas situações. Nem sempre a gente pode ser 100%. Bom, a gente tem que balancear algumas coisas, certo? O terceiro, tá difícil, viu? O terceiro, é relativamente comum uma visão maniqueísta do mundo. Repita e responda, na sua opinião, o mundo pode ser dividido entre bem e mal? Sim ou não? Vocês acham que o mundo deve ser dividido entre bem e mal? Não, ele agora no mundo não é legal. Não, deveria ser tudo bem. Acha que não é Heloísa? Isso é. Bota. Aí não ia ser difícil, tá? E no final, pessoa pobre, pessoa vender as coisas. Mas aí que tá. Se, por exemplo, suponhamos que o mundo fosse dividido entre pessoas boas e pessoas ruins. A gente sabe que existe, né? Porém, a gente tem também pessoas que fazem, às vezes você está passando por um dia ruim e você faz uma atitude ruim com a outra pessoa. Só que isso vai te julgar como uma pessoa má, uma pessoa ruim, só por um momento que aconteceu. Isso, tem parte boa e ruim. Oi? Uma página manchada, uma frase da história. Isso, aí no caso, então, a gente acredita no que os seres humanos, eles podem mudar. Uma pessoa ruim, ela pode ser boa, tanto quanto o contrário. Às vezes, infelizmente, acontece de uma pessoa boa se tornar ruim. Ou de uma pessoa ser boa e ela ter uma atitude ruim. Mas igual, tem uma série que eu assisti que chama-se O Bom Lugar, tá? E uma das frases da personagem dessa série me marcou muito. Ele era um demônio, uma espécie de um demônio, que ele começa a se interessar pelos seres humanos, a gostar dos seres humanos, e começa a querer ser um humano. E aí perguntam para ele por que ele quer ser humano. E ele responde que quer ser porque o que ele acha do ser humano não é o fato de ter lado bom e ruim, enfim, ou de serem julgados dessa forma, mas a capacidade do ser humano querer ser uma pessoa melhor e buscar isso todos os dias. De sermos pessoas melhores, pessoas evoluídas, com, né, bons pensamentos, ou com pensamentos, né, de uma ação mais madura, tá? Então, buscar sermos melhores. Como eu falei, tem dias que a gente tem, né, Gabriel? Tem dias que estamos passando por momentos difíceis, ou tem um dia que às vezes a gente acaba falando coisas para o outro que os magoa, que deixa chateado, decepcionado. Mas isso não quer dizer que, por essa atitude, daquele dia específico, eu vou ser julgado por tudo que eu fiz, certo? Ou, enfim. Ou você fica... E sempre está tratando a pessoa mal, uma coisa é um dia você tratou e depois você pediu perdão. E você se arrependeu, e é claro, você não vai fazer mais aquilo. Né?
Isso, as coisas são relativas. Você tem que levar em consideração a cultura, a situação. Exatamente, Júlia, também tem todo esse contexto. Ó. Júlia falou uma coisa bem interessante. A relação cultural, igual nós brasileiros somos conhecidos como pessoas mais afetivas, a gente demonstra mais o que estamos sentindo. Então, a gente tem o costume de abraçar o outro, de demonstrar que ama, enfim. Se a gente for para a Europa, os europeus já não são como a gente em relação a essa questão de afetividade. Eles são mais reservados, eles não são de ficar igual quando você chega, geralmente para se encontrar com alguém. No Brasil você tem o costume, principalmente não ver a pessoa há séculos, né? Você quer abraçar, beija, dá aquele beijo, né? Os 3 beijos, 2 de rosto, enfim. Na Europa não, é aperto de mão, não tem esse costume. Eles são mais reservados, eles são mais frios. Assim, comparado a gente, eles são mais frios, tá? No Japão também. Então, assim, olha a diferença da questão cultural. A questão de lidar com problemas. Por exemplo, se a gente for para países asiáticos, tem países no Oriente Médio que ainda tem o costume de, se você roubou, sua mão é cortada, enfim. Você é punido de maneira bem severa, certo? Isso, exatamente, Júlia. No Japão, se você sorrir para o outro, você já causa estranhamento, porque eles não estão acostumados com esse tipo de coisa, tá? Como, por exemplo, tem um país da Europa que, se você comeu, você vai almoçar na casa de alguém, você comeu e você não soltar um arroto, você não gostou da comida. O arroto não significa que você apreciou, que você está tão empazinado, tão satisfeito com aquilo, que você gostou. Certo? Pra gente, o arroto já é visto como algo nojento, assim, né? Então, veja a diferença. Vamos lá. Espera aí, gente. José Arthur quer falar. Fale, José Arthur. Tem uns países na água, tá pensando pra comer na casa do outro. Aí tem que comer tudo, aí a pessoa tá fazendo para frente, tem que deixar um restinho. Eu ia fazer estrada de... Pronto, a gente fala essas coisas, mas quando a gente tem que lidar com outras culturas, outras crenças, a gente tem inúmeras religiões e tem pessoas que acreditam na sua religião e elas creem e vivenciam tudo aquilo, e é muito diferente da nossa, certo? Então a gente tem que aprender a lidar e a respeitar o que é diferente, porque a gente, diariamente a gente lida com isso. Ninguém é igual a ninguém. Já pensou se todo mundo fosse igual? Também ia ser chato. Sem graça. Porque todos nós seríamos previsíveis. Eu saberia como se comportar em determinada situação, saber o que o outro vai pensar, vai lidar. Então, o que faz de nós sermos seres humanos, enfim, é essa questão de lidar. Além de sermos diferentes, lidarmos com as diferenças. Então, vamos para a hora da leitura, tá? Página 7. Alguém pode ler? Vai. Por favor. Vai. Isso. Página 7, tá? Como seria? Como seria viver em região mineira, em meados do século XX, em meio a jagunços, armas, cruéis coronas e mortes por vingança? É de se imaginar que a vida não é muito fácil nessa época, né? É nesse cenário de faroeste tropical que se desenvolve a história contada na novela. A hora que veio a última saga. O fragmento a seguir, verdade e espectral da última estilo. Personagem marcado pelo mal e, posteriormente, pelo bem. Graças a uma transformação pelo próprio adulto. Para compreender melhor, identificar os diretores do protagonista e assim com as informações dos professores e como será a respeito dessa história. Então, veja só.
A história foi escrita por João Guimarães Rosa, eu já falei para vocês desse autor. Esse autor ele ficou conhecido na nossa literatura como o criador, né, o precursor dos neologismos. O que são neologismos? Gabriel Silva, o que é neologismo? Está no livro 4 da Carolina. Sim, página 7. Neologismo. O que seria neologismo? Isso, neologismo. Neo vem de novo. Logismo vem de palavras. Então, é a criação de novas palavras, tá? Novas palavras, com palavras já existentes. Isso, a partir de uma palavra existente, ele cria novas palavras, tá? Então, vamos lá. Alguém quer fazer a leitura da Hora da Lei de Augusto Matraga? O pessoal de casa também, se quiser. Tá? Ninguém falou nada? A hora que veio de Augusto Matraga. Matraga. Mas em não veja o patrão em Augusto. Mas todos no lugar estão falando que eu não sou mais nada. E perdeu suas fazendas inimigas e vai ficar pobre. No já, e estamos matando. O major e mais outros grandes querendo pagar o senhor atrás não. Estão espalhando o senhor deu perdão para minha boca. E eu só falo da preciso. Estão dizendo que o senhor nunca respeitou os meus impulsos, nem mulher casada. E mais que nem programado. Nem vez, nem matar por obrigação. Estou contando para modo o senhor não querer facilitar. Parece que achar outros companheiros bons para o senhor não é sozinho. Eu não, porque sou medroso. Eu cá, pouco presto, mas se o senhor mandar também eu vou. Mas eu não gosto de mordia. Já no meio da família, vermelho feroz. Montou e galompou, teve para trás, e na terra, enquanto tinha cadeira, que lá dentro, cada um voltava para feliz. Assim teria percebido a chegada do Nazar. Passaria uma jornada sem jogar, fazendo uma festa na vida. Viagem, mudança ou qualquer coisa em solo, para esperar o cumprimento de tarde. Cada um tem seus 3 meses. Mas o senhor Augusto era coro ainda no curtir, e para quem não sai em tempo de cima da linha, até o tipo de trem é mau agouro. Demais, quando não tem que pagar o gasto, desembeixa até o fim. Desse jeito, a não era hora para ponderar os pensamentos. Nele, mal e mal, por debaixo da raiva, uma ideia do outro fim. E antes de enviar de Mombuca para mandar o ovinho e Leonora, precisava de cair com o major contigo, a ficar pobre. Se não, se deixar de rastro por acertar, perdi a força e foi. Cresceu poeira, perdeu. A estrada de correta, cheia de gente com cautela, chegou à casa do major. Alguém quer continuar? Vai. Foi, ele tá na 8. Ele tá na página 8. Ainda ele colocou o presente do toque da escada, o dono da casa foi falando alto, dizendo tempo de bem bom, se acabou, cachorro de desespero. O cavalo de senhor Augusto obedeceu para adiante as queimaduras que vinham e deram fogo no azeite. E o cavaleiro, em pé nos estribos, trouxe a carga no mar, querendo a figura do velho. Mas o major ficou apenas que encolheu a cabeça, porque não era perdido, e os capangas pulavam de cada pegada e eram só pernas de trás. Fecha, povo, desde
mancha, já os correios caíam em cima do cavaleiro, e nem de nós notícias na rede. Coladas na cabeça, lembrando das coisas. Senhor Augusto desdeu o fogo e caiu. Ainda se ajoelhou em terra, querendo firmar-se nas mãos. Mas isso lhe serviu para poder ver as caras horríveis dos seus próprios vacinais. E Senhor Augusto fechou os olhos de gastura. Mas aí, a paz violenta e possível ressoou a voz do major. Arraste os alunos para fora das minhas terras. Marque minha fé, depois mate. Senhor Augusto se alterou e estendeu o braço direito, agarrando o ar com o quinto dedo. Vá para perto, Carrasco. Também nasci desse jeito, para solicitar Senhor Augusto de e pegou com mãos e pés, torcido as custas dos capangas, empurrava e berrava, e estrebuchava, tanto que a roupa se escapalhava, e o corpo parecia ser repartir-se em dois, pela metade da barriga. Defendeu-se por uma vez, mas outros dois homens desceram os correios. Senhor Augusto ficou estendido de bruços, com a cara enroscada no chão. Mas, quando o Augusto estremeceu e tornou a sobrevar a cabeça, o major lá da varanda, apertando muito os olhos para ficar, e se abanando com o chapéu, tirou a galinha. Não tem mais nenhum que o Augusto esteja. Dai por aí, minha gente. E os fantasmas deles em fogo. Não tem não, tem mais não. Puxaram e arrastaram o Senhor Augusto pelo atalho do rancho de Mamão, e ficou sendo um caminho de praga de desviação. E quando chegaram ao rancho do barranco, ao fim que leva, o Senhor Augusto já tinha quase e só carregado meio mundo, todo ficado de faca, quebrado de pancadas e enlameado de doces, poeira com sangue. Empurraram-no para o chão e ele nem se moveu. É assim mesmo, companheiro. Depois é só jogar lá para baixo, para nem a alma se salvar. E aí, quando tudo esteja pronto, abrasaram o ferro com a marca do braço do major. Um triângulo escrito numa circunferência. Imprimiram-na com chiado, chamusco e fumada na boca glútea direita de Senhor Augusto. Mas recuaram todos no susto, porque Senhor Augusto viveu com um pé e um salto medonho. Mas já ele alcançara a volta do manto e pulara no espaço. Era uma altura. O fogo rolou lá embaixo, mas outra e na outra e sumiu. Por onde é que a gente passa para poder dizer que ele morreu? Mas os papas mais velhos do melhor. Arma uma cruz aqui mesmo. Orose para de noite. Ele não quis puxar seus pés. E pelas costas, regressando sobre um sol mais próximo de Maia. Pronto, vocês vão agora para a página 13, tá? De olho na estrutura do gênero. Então, veja só. Na hora da leitura agora, vocês viram, né, uma obra do icônico, foi o icônico autor brasileiro, Guimarães Rosa, Augusto Matraga, tá? Ele era um fazendeiro maldoso, violento e odiado por muitos. E o Augusto é dado como morto no final da primeira parte da história, tá? Momentos depois de os capangas de Major com Silva irem embora, ele é resgatado e cuidado por um casal, dando início à sua transformação.
Esse processo revela aos leitores que o ser humano, como nós estávamos falando, né? Ele era uma pessoa ruim, que aconteceu depois dessa situação, depois dele ser perseguido e quase morto por os capangas, né, de seu rival. Ele conseguiu ser acolhido por um casal e ele começou a mudar as atitudes dele como pessoa, tá? Então, ele é constituído por luzes e sombras e culminará no grande momento da vida de Augusto, quando, enfim, ele se torna Augusto Matraga. O trecho que você analisará nessa sessão é o final da grande novela, tá? Então, nós trabalharemos aqui o gênero novela. Oi? Vai. O gênero novela nada mais é... Ele tem uma estrutura muito parecida com o conto, tá? Quando vocês estudaram lá em literatura... no romantismo, enfim, algumas escolas literárias trabalhavam com novelas, tá? No romantismo teve as chamadas novelas de cavalaria, que são, né, histórias onde o herói, o protagonista, ele vai passar por conflitos, situações. É muito parecido com a estrutura do conto, com a estrutura de um romance. Aí o que muda entre, né, a novela e o romance, como o nome já diz, o romance ele vai trabalhar com algo mais sentimental, a questão do, né, do relacionamento, o homem com essa mulher, enfim, aí eles vivem um conflito e no final se reencontram, enfim, tá? Né? Hoje em dia nem sempre as histórias agora terminam com felizes para sempre. Então, vamos lá. O título dessa novela é chamativo, tá? Ou se refere direto ou indiretamente com o que vai acontecer, com o personagem, enfim, tá? Então, o tema do acontecimento principal, às vezes, vem no título, tá? As ações são elas que conferem o ritmo da novela. E consiste em uma das principais características do gênero. Então, ele trabalha em cima de ações, todo o processo que a personagem vai passar, certo? Então, temos aí, ó, e aí o povo encheu a rua à distância para ver. Porque não havia mais balas. E seu Joãozinho, bem, mais o homem do jumento, tinha rodado cá para fora da casa, tá? Então, são as ações aí do acontecimento da novela, tá? Eu vou descer um pouquinho e vamos ver aqui. Um dos principais critérios do gênero novela é trabalhar com a descrição, tá? O que é descrever? Você dizer como é a ambientação, as ações das personagens também, igual nesse trecho, ó. Na página 14, no começo da página 14. E o velho, choroso, exclamava. Então, eu disse como é que o velho estava, a emoção dele, o sentimento dele. Muitos textos, né, no caso aí do gênero novela, ele vem dessa forma para poder... Gabriel, tá pegando o que aí? Não é ali seu lugar? Agora tá aqui. Dá para esperar aí perguntar? Pronto, aí no caso, há muitas histórias, as novelas, enfim, trabalham com descrição. Por que elas descrevem o ambiente, as emoções da personagem? Para fazer, exatamente, para fazer com que o leitor consiga... Fica difícil, né? Se eu estiver falando, está falando comigo. O que acontece? Esse tipo de gênero trabalha com a descrição para fazer o que Pedro acabou de falar. Fazer com que o leitor consiga imaginar todo o contexto que está acontecendo no decorrer da história. Então, ele consegue ter uma visão da cena lá do espaço, ele consegue ter uma visão de como a personagem é fisicamente, tá? A emoção que ela está explanando no momento fica mais fácil para o leitor imaginar todo aquele contexto da história, tá?
E aí, o desfecho, tá? Que é a finalização dela. Temos o narrador. No caso desse, o narrador, ele é o quê? Ele é narrado em esse texto. Foi narrado em primeira ou terceira pessoa? Primeira? Não. Deixa eu ler o trecho. Ó. Era o João Loba, conhecido, velho e meio parente. Na verdade, até o que você leu, ele narrava em terceira, tá? Ou seja, ele é um narrador observador, tá? E o desfecho, a estrutura da novela é como a do conto, da crônica. Temos introdução, onde vão apresentar os personagens. Tem o desenvolvimento, que é o conflito. Ela também vai passar por ações e conflitos, né? Para poder chegar no desfecho, que é a finalização da história, tá? É importante que o desfecho da novela apresente ao leitor uma conclusão da narrativa. Nesse caso, da Hora da Vez de Augusto Matraga, se trata de uma narrativa circular. É possível observar uma relação com o início e, portanto, um restabelecimento da ordem inicial, tá? Então, ele pegou lá o que estava no início da história, retomou para poder trazer o desfecho, tá? As ações que foram depois ao começo, ao desenvolvimento da história, foi finalizada aqui, tá? Então, vejam só. Então, Augusto Matraga fechou um pouco os olhos, com um sorriso intenso nos lábios, lambuzados de sangue. De seu rosto subia um sério contentamento. Daí mais, olhou procurando João Lomba e disse agora sussurrando sumido: põe a bênção na minha filha, seja onde for que ela esteja. É Dionora. Fala com a Dionora, que está tudo em ordem. E depois ele morreu, tá? Então é o desfecho da história. Próxima aula eu dou continuidade quando melhora a questão do gênero, tá? Jéssica vai voltar com vocês para fazer a parte de interpretação. Vou colocar ela agora. Tchau, gente. Até quinta. Tchau, Irina. Jéssica vem agora pra cá, né? Jéssica vem agora pra cá, né? Vamos, gente. É troca de aula. Heitor, Gabriel, troca de aula. É troca de aula. Vou finalizar aqui a gravação, tá? Tchau, gente.